Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Pessoal, no vídeo de hoje quero passar para vocês 8 dicas de como ter suculentas sempre saudável aí no seu cultivo, aí no seu jardim. Vou aproveitar e ajudar algumas meninas e meninos que estão fazendo algumas perguntas. Inclusive, essas dicas que eu vou passar é em cima das perguntas que me foram feitas. Espero aí poder conseguir ajudar vocês mais uma vez. Se ficar ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer um outro vídeo, tá bom, pessoal? Quero falar pra vocês, meninas e meninos, estão chegando várias meninas e meninos novos aqui no canal. E tá surgindo várias perguntas aí em alguns vídeos meus anteriores, né? Que estão dando uma olhada aí. Inclusive, quero agradecer a vocês, né? Que estão dando aí uma olhada em vários vídeos meus aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? E surge muitas dúvidas ainda, né? Principalmente as pessoas que estão iniciando. É assim mesmo. Mas, primeiro que tudo, já quero falar pra vocês, meninas e meninos. Cultivar suculentas, cacto, não é tão difícil. Claro que tem aquelas suculentas que é mais complicadinha, mas tem aquelas que é mais fácil. E a gente consegue sim cultivar as nossas menininhas, tá, pessoal? É só vocês ir colocando em prática as dicas, né, que a gente passa no canal. Que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso aí. Vão ter suculentas sempre saudáveis aí no seu cultivo, tá bom, meninas e meninos? Então, vamos lá para essas 8 dicas que eu quero passar aqui pra vocês. Vocês estão vendo como o meu cantinho criativo aqui, né? Tá crescendo, né, pessoal? Tô encantada aqui, olha só. Antes de eu começar, quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Era o meu sonho ter aqui meu beiralzinho que eu tenho aqui na minha sacadinha, todo com lata. Aos pouquinhos eu tô conseguindo, né, ó. Lata, potes plástico, casinhas feitas com caixinha de leite, que eu já vou já mostrar pra vocês. Galões, né? Gente, dá pra gente fazer muita coisa, tá? Aqui tá ficando o cantinho da minha reciclagem, né? Tudo aquilo que iria para o lixo, eu tô pegando, tô reciclando, estou transformando e fazendo aqui, ó, um espaço bem legal aqui para as minhas plantinhas. Mas o foco hoje é sobre as dicas para ter suculentas sempre saudáveis. Vamos lá, pessoal. Primeiro que tudo, pessoal, para você ter uma suculenta aí sempre saudável no seu cultivo, vocês precisam de um local que tenha luminosidade. Um local, principalmente quando é para suculentas que devem ser cultivadas num ambiente de sol. Porque existe sim as suculentas de meia sombra, as suculentas de sombra, mas até essas suculentas de meia sombra e sombra, elas precisam ter aí um cantinho que entra aí uma iluminação aí do sol, né? Da luz solar aí, para poder a suculenta, a planta, ela ficar mais saudável aí no seu ambiente, tá? Jamais cultivar uma suculenta em ambiente escuro. A primeira dica é essa, tá? Observar que tipo de suculenta que você está levando aí para a sua casa. Que você está comprando, é suculenta de sol, meia sombra ou de sombra, né? A maioria das minhas suculentas que eu estou aqui, aliás, todas essas que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, são suculentas que devem ser cultivadas num ambiente de sol, de uma média de 4 a 6 até 8 horas de sol por dia, tá? Aqui não tem proteção de sombrite nesse cantinho meu aqui, tá? Só tem uma proteçãozinha aqui no beiralzinho, que é o meu beiralzinho que eu tenho aqui na minha sacada. Mas as minhas plantas, minhas suculentas, são todas cultivadas aqui num ambiente que pega sol e chuva. Pronto, essa é a primeira dica, tá? Vocês têm que ter um cantinho aí com muita claridade, que eu nem aqui, ó, tá? Hoje, o tempo aqui em São Paulo está bem frio, mas tá batendo aqui bastante circulação de ar, bastante claridade aqui pra elas aqui, tá? A primeira dica é essa pra ter aí uma suculenta saudável, né, pessoal? Porque senão a sua suculenta, se você não colocar ela num ambiente que tem aí pelo menos umas 2 horinhas ou até 3 horinhas de sol, nem que seja pela parte da manhã, vocês não vão ter suculentas assim, pessoal, ó. Vocês querem ter suculenta assim, ó, bem gordinha, tá vendo, ó? Bem saudável, assim? Precisa, pessoal, precisa, é sério, precisa de um solzinho aí, pelo menos de umas 4 horinhas de sol pela manhã. Olha só, gente, essas são suculentas novas que eu adquiri há poucos dias, ó, tá? Vou já mostrar elas bem de pertinho pra vocês, então vocês precisam fazer isso, tá? A segunda dica é substrato e a terceira já junto, que eu vou falar entre o substrato e o vaso. A segunda é substrato e a terceira vaso. Então, vou falar junto, tá?
precisa ter um bom substrato. Lu, mas substrato caro? Não, gente, existe várias maneiras aí de estar preparando um bom substrato. O importante de um bom substrato é sempre vocês estarem aí colocando no seu substrato, né? Porque às vezes tem cidades que vocês não vão encontrar várias misturinhas, né? Que nem eu tenho 2 opções de substrato. Eu vou deixar até aqui na descrição para vocês verem como é que eu preparo. É bem fácil, bem prático e super, super barato para mim aqui, tá? Então vocês dão uma olhadinha pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. O que vocês devem fazer no substrato de vocês, pessoal? Coloquem muito mais carvão. É sério, pessoal. Quanto mais carvão vocês colocarem no substrato de vocês, mais sucesso vocês vão ter aí nas suas suculentas, tá? Nos seus arranjos. E elas vão se desenvolver bem, tá? Porque assim, depois que eu comecei a colocar, ó, eu coloco o carvão, além de eu colocar no substrato, eu ainda faço uma camadinha por cima das minhas plantinhas, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ainda faço uma camadinha. Essa é a melhor dica que tem aqui, tá? Entre a segunda e a terceira, a melhor dica que tem pra vocês ter sucesso aí, ter suculentas saudáveis aí, é o substrato. Colocar bastante carvão. Vaso. Gente, sempre vaso de acordo ao tamanho do caule da sua planta. Se for uma suculenta que tem um caule comprido, como essa daqui, ó. Tá? Ela tem um caule comprido, essa suculenta aqui. Eu coloquei numa lata bem profunda. Faço uma boa drenagem, né? Venho com o substrato e planto ela. Sempre vou ter, ó, uma suculenta assim, ó, super, super saudável. Toda durinha e a coisa mais linda do mundo, tá vendo, ó? Quando é uma suculenta com caule mais raso, como as minhas Graptolverias Fantôme, coloca no vaso mais raso, né? Mesmo assim, faço uma drenagem também e planto elas aqui com esse substrato que eu estou falando pra vocês, que é um substrato bem fácil e prático. Eu vou deixar aqui pra vocês saberem que tipo de substrato que eu estou falando, tá? A terceira que é o vaso, né? Agora, a quarta também, né, pessoal? Que é a drenagem, que eu acabei de falar agora pra vocês. Toda vez que vocês forem plantar uma suculenta, pessoal, façam a drenagem. Coloque isopor picadinho, coloca pedra brita, tem aquela argila, né? Eu acho que é a argila que fala, aquela escurinha. Gente, tem várias maneiras de nós estarmos aí fazendo a drenagem, tá? Tem que fazer uma boa drenagem. Por mais que um vaso seja um vaso que não seja tão profundo, mas tem que fazer. Como aqui, ó. Plantei essas minhas linduchas, que chegou aqui há poucos dias aqui pra mim. Tá vendo como são lindas? Mas eu fiz aqui pelo menos 2 dedinhos de drenagem. Eu coloquei carvão triturado. Eu bati com o martelo no carvão. Tem que ser o carvão novo, pessoal. Jamais pegar um carvão aí usado, tá? Tem que ser carvão novo. Aí bate no martelo que vai ficar cheio de pedacinhos, ó. Além de eu fazer drenagem, coloquei o substrato e ainda coloquei o carvão aqui por cima. Isso tem dado muito certo. Eu tô tendo suculentas aqui super saudáveis depois que eu comecei a fazer isso, tá? A quinta dica que eu quero passar pra vocês aqui. Pessoal, muitas meninas e meninos falando pra mim sobre o medo da rega. Meninas e meninos, vocês não têm que ter medo de regarem as suas suculentas. Observe o substrato. Se o substrato estiver seco, como é que você vai saber? Pega um palito de churrasco, coloca, enfinca lá dentro do substrato, até embaixo, para vocês verem. Se já está seco o substrato, vai lá e faz a rega. Mas também existe aquela suculenta que necessita um pouco mais de rega. E agora, nessa época que a gente estamos agora do outono e inverno, gente, a suculenta está secando muito rápido. Fiquem atentos para que vocês não percam as suculentas de vocês. Não é que vocês vão perder, mas elas vão retrair o crescimento e elas vão desidratarem muito fácil. Por quê? Por falta de rega. Meninas que estão falando para mim que morrem de medo de regar as suas plantas, não façam isso, tá? Prepara aí um palito aí, deixa aí pertinho de vocês e procurem sempre estar observando. Agora, nessa época do outono e inverno, eu tô regando as minhas plantinhas a cada 3 dias aqui em São Paulo, capital paulista, tá, pessoal? Então, depende muito do estado do local que vocês moram, tá? Vocês têm que observar como é que é o local, como é que é o ambiente aí aonde vocês moram. Se é um ambiente que o substrato também tá secando rápido, porque aqui o substrato, eles estão secando muito rápido. Ontem mesmo eu fiz uma rega nessas minhas menininhas,
Tinha exatamente o quê? Uns 3 dias que eu tinha feito uma rega. E ontem eu percebi que já estava mais do que na hora de eu fazer aqui uma boa rega. Então ontem eu fiz aqui essa rega. Então não deixem as suculentas de vocês sem rega. Você quer ter suas suculentas assim lindas, saudáveis assim, ó, bonitas assim como essa minha linduchinha aqui, que eu fico bestinha. Gente, tem que regar. Não ter medo de regar. Tem que regar porque elas necessitam de rega, tá? Vamos agora para a sexta dica. Sexta dica, que estão me perguntando muito. Lu, devo adubar as minhas suculentas agora na época do outono e inverno? Com quanto tempo devo estar adubando as minhas plantinhas? Pessoal, existe vários tipos de adubo aí, né, no mercado. Eu, Luciana Soares, utilizo o adubo da misturinha da farinha de osso, né? Eu misturo para cada 1 litro, 1 colher de farinha de osso. Deixo descansando lá para cada 1 litro de água. Deixo descansando o dia inteiro. No finalzinho do dia eu vou lá e rego as minhas suculentas por pelo menos a cada 20 dias. Quando chega a época do inverno mesmo, que é a época do frio, aí a cada 30 dias. Agora a gente estamos aí na estação outono e inverno. Então tá secando rápido as suculentas. Então eu estou regando mais as minhas suculentas. Então eu preciso e necessito estar adubando as minhas menininhas aqui por pelo menos a cada 20 dias, que é o que eu tenho feito aqui e tem dado muito certo. Durante 4 anos aqui de cultivo com as minhas suculentas, é assim que eu tenho feito e eu tenho obtido sucessos maravilhosos aqui. E as minhas suculentas sempre, sempre saudáveis aqui, tá? Então, vocês precisam ver aí qual é o tipo. Existe aquele adubo também de liberação lenta. Aí, vocês que tem que pesquisar e ver o que é melhor para vocês. O que eu cultivo aqui, no meu cultivo, o que eu uso, o adubo que eu uso é a farinha de osso, tá, pessoal? Agora, vamos para a 7ª dica. A 7ª dica, pessoal, as meninas até brincaram comigo, algumas meninas aí, que viram alguns vídeos meus anteriores aqui, e falaram assim pra mim assim: nossa, Lu, como você é corajosa. Investir na poda, gente, é sério. Vocês querem ter suculentas super, super saudáveis, suculentas resistentes, suculentas fortes aí no seu jardim? Invistam na poda. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vem cá comigo. Vocês percebem? Essa suculenta eu comprei, eu adquiri ela há poucos dias, há poucos meses. Tem 1 mês e pouquinho mais ou menos, ó. Essa daqui é essa daqui, ó. Tá, ó. Pra quem quiser saber o nome, tá? Echeveria ingre alguma coisa. Gente, eu não vou falar nome porque vocês sabem que eu tenho dificuldade. Ó, ela já cresceu bastante. Olha o caulezinho dela aqui. Vou explicar pra vocês isso aqui. Ó, ela já cresceu o caule dela. Vocês estão percebendo? O que que eu vou fazer? Eu vou podar aqui. Vou podar antes de chegar o inverno, tá? Porque na época da estação, que quando chega a época do inverno, é bom evitar um pouco. Não que é proibido, gente. Tem pessoas que falam que é proibido. Só que eu sempre fiz poda quando precisa. Só que é claro que eu evito. Então, antes de chegar a época do inverno, agora que a gente estamos aí nessa estação do outono e inverno, que é a melhor época para adaptar as suas plantas, suas suculentas, essa é a melhor época, gente. Invistam na poda agora, que vocês vão ter muito sucesso. Eu tô falando sério pra vocês. Faça o teste, pega aí 2, 3 mudinhas, faça o teste, que depois vocês vão vir me agradecer e vão falar: Lu, bem que você falou, tá? Então, ó, aqui, investir na poda. Aqui já tá no tempo de eu fazer poda. Logo, logo eu vou fazer, logo não. Daqui uns 2 dias, eu só vou esperar esse friozão que tá aqui em São Paulo passar, que tá um frio, gente, aqui em São Paulo. E já vou fazer essa poda. E eu tô preparando umas latas pra não deixar minhas bichinhas jogadas. Então eu já quero fazer a poda e plantar elas nas latas, tá? Então, invistam na poda. Vocês investindo na poda, vocês vão ter suculenta muito, mas muito resistente. Vocês vão ter suculenta aí crescendo muito mais rápido. Suculentas saudáveis mesmo, tá, pessoal? Eu falo porque vocês estão vendo as minhas suculentas aqui, gente. É incrível, eu sempre tô mostrando pra vocês as minhas suculentas. Elas são super saudáveis e vocês sabem que eu amo passar a tesoura e a faca. Aqui mesmo, ó, são suculentas que eu fiz poda. Faz poucos dias, já estão aqui todas enraizadas, ó. A coisa mais linda do mundo, ó. Tem até água aqui que eu reguei elas ontem à noite, tá? Olha só, gente. Que coisa mais linda, tá? Cacto também, tá, pessoal? Olha só. Esse cacto aqui, ele tá crescendo bastante aqui nessa casinha que eu fiz aqui, né? Com caixa de leite, ó.
Eu reciclei, né, uma casinha de caixa de leite. Olha isso, gente, coisa mais linda. E olha como esse cacto, ele tá crescendo. Ele amou aqui essa casinha, ele tá gostando demais aqui, tá? E tá se desenvolvendo muito, muito bem, tá? Então, invistam na poda, que vocês vão ter suculentas aí super saudáveis e suculenta bem resistente, tá? A 8ª dica que eu quero passar pra vocês. Pessoal, todos nós, com o tempo, precisamos e necessitamos aí, vamos supor, de algumas mudanças na nossa casa, não é? Às vezes, tá lá alguma coisa na sua casa, fica lá anos e anos, o que você faz? Você vai lá, faz aquela limpeza, faz aquela arrumação, faz aquela organização e às vezes até muda de lugar. A mesma coisa é as plantas. A 8ª dica, muito, muito importante, manutenção. Gente, as plantas precisam e necessitam de manutenção, necessitam de replante, sempre fazer um novo replante, uma nova troca de substrato. Quer ter sucesso, quer ter suculentas super, super saudáveis aí no seu cultivo, vocês precisam ficarem atentos à manutenção, ficarem atentos à troca de substrato, ficarem atentos à troca de muitas das vezes de vaso, que a suculenta cresce muito e não tem mais espaço para ela. Então vocês precisam organizar como nós organizamos a nossa casa, né? A mesma coisa é as plantas. Olha isso aqui. Olha essa bacia de Graptolverias Fantôme. Então tudo muito juntinha. Tá a coisa mais linda, tá perfeita. Vocês sabem que essa suculenta é a suculenta que eu mais amo aqui no meu cultivo. Porém, eu preciso organizar essa casa aqui, fazer uma manutenção urgentemente, tá? Tirar as mudinhas para dar espaço aqui para elas. Vou continuar deixando algumas aqui, mas vou colocar uma mais afastadinha da outra, porque tá muito grudadinha. Isso aqui vai acontecer o quê? Vai começar a prolificar fungos, cochonilha, pulgão, esses bichinhos chatos, tá, pessoal? Então, é necessário nós, sim, organizar, fazer a manutenção nos nossos vasos de replante, de mudanças de vaso, né? Para dar espaço aí para que elas venham se desenvolver mais, crescer mais e ficar muito, muito mais saudável. Porque aqui, assim, não é que ela não está saudável, ela está lindíssima. Porém, tá muito apertadinha uma da outra. Elas estão gritando aqui, socorro, mamãe, me ajuda aqui, porque tá uma sufocando a outra. Vocês entendem como é importante a manutenção, o replante, a troca de substrato? É muito importante. E a troca de vaso é muito importante. Então, precisa dessa manutenção, tá? Vocês fazendo isso, vocês sempre vão ter suculentas assim, saudáveis, lindas, com cores perfeitas, tá? Outra coisinha que eu vou falar aqui pra vocês também, claro, né? Vou dar um extra aqui pra vocês. Vou passar uma dica a mais aqui pra vocês. Além de manutenção, de troca de substrato, de troca de vaso, pessoal, observar, vamos supor, eu mexi neste vaso aqui, vou fazer a manutenção dele essa semana, né? Não só neste vaso, como outros vasos meus aqui também. Aí aqui no meio vai ter uma suculenta bem pequenininha aqui, que não tá tomando sol suficiente, não tá tendo claridade suficiente. Eu não posso tirar aquela mudinha, vamos supor, bem pequenininha. Vou dar um exemplo aqui, como a folhinha aqui, ó. Olha só, gente, Crispate Beauty, feita por folha. Olha que coisa mais linda. Pegar uma folhinha dessa e tacar no sol, porque vai queimar, tá? Então, eu tenho que colocar ela num local, num espaço que pegue aí uma claridade que não vá queimar, tá? Com uma proteção, com alguma coisa assim. Vocês estão vendo isso aqui branco? Uma coisa muito importante que vocês devem fazer nas suas suculentas, que é uma dica também a mais que eu vou passar aqui pra vocês. Pessoal, façam prevenção nas suas suculentas. Lu, prevenção com o quê? Eu utilizo aqui sulfato de cobre, tá? Aqui mesmo, elas estão manchadinhas assim, porque eu borrifei sulfato de cobre nelas, tá? A cada 15 dias eu passo o sulfato de cobre, aí eu intercalo. Quando for mais ou menos daqui uns 15 dias novamente, ou até 10 dias, eu venho borrifando a misturinha da água do Botox, tá? Vou deixar aqui na descrição
como diluir, como preparar o botox, o sulfato de cobre, para que vocês saibam como fazer isso nas suas suculentas. Tem que fazer essa prevenção. Para ter suculentas assim, sempre saudáveis, elas precisam ser, sempre ter esses cuidados, que é com o botox, o sulfato de cobre, né? Outra coisa que eu utilizo muito aqui, e tá dando muito certo pra mim também, é a misturinha da água oxigenada. Por pelo menos assim, mais ou menos a cada 20 dias, eu gosto de regar todas as minhas suculentas com a misturinha da água oxigenada. Tenho observado que minhas suculentas têm crescido muito rápido. Vocês podem observar. Para quem me acompanha mais tempo aí, vai ver que essas suculentas eu apresentei para vocês há poucos dias. E olha como que elas já cresceram. Elas estão crescendo muito rápido, tá, pessoal? Então, invistam também nessa rega que eu estou falando para vocês, que vocês vão ter muito sucesso aí. E sem contar, pessoal, que vai prevenir também contra a bichinho, a fungo, a pulgão, esses bichinhos chato. Apesar que eu também sempre coloco pedrinhas de naftalina dentro dos meus vasos, tá? Por que pedrinhas de naftalina, Lu? Muitas meninas e meninos ainda não sabem. Para evitar fungo, cochonilha, pulgão, esses bichinhos chato. Sempre tô fazendo isso aqui nos meus vasinhos. Conforme vai acabando as pedrinhas, né? Elas vai evaporando, eu vou colocando, eu vou repondo outras pedrinhas. Mais ou menos aí, uma vez por mês, eu reponho todos os meus vasos. E é assim que eu tenho tido sucesso, é assim que eu tenho conseguido ter suculentas assim, ó, sempre saudáveis, ó. Caixa de leite, uma casinha que eu fiz, ó. A suculenta está a coisa mais linda do mundo aqui, ó. Vocês estão vendo isso, ó? Super saudável. Ó, galão, olha que suculentas lindas. Olha como elas estão se desenvolvendo, ó. Todas manchadinhas, porque eu fiz a prevenção. O baldinho com aquela pintura de mandala, olha só como está lindo, com essas linduchas aqui, ó. Já cresceram muito, vocês estão percebendo? Como as minhas suculentas são super saudáveis, porque eu sempre estou fazendo isso. Acontece de uma suculenta ter fungo, como essa daqui. Ela pegou um fungo, uma híbrida, né? Ela pegou um fungo terrível, ó, mas já recuperou, tá tudo sequinho. Eu consegui controlar, né? Então, vocês fazendo isso, vocês sempre vão ter suculentas assim, ó, saudáveis, lindas, forte, resistente, com cores perfeitas, todas bem gordinhas, bem compactas e bem lindas aí no seu jardim. Meninas e meninos, será que eu consegui ajudar vocês com essas dicas de hoje? Porque são muitas dúvidas, né? Sempre fazendo essas perguntinhas para mim. Então, resolvi juntar todas e compartilhar aqui com vocês. E será que eu consegui ajudar? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar mais uma vez, tá bom? Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau!